Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula de hebraico bíblico. E agora nós vamos ver a Bíblia hebraica, como ela é dividida, quais são os nomes dos livros da Bíblia hebraica. Então, a divisão da Bíblia hebraica ela é diferente da divisão da Bíblia protestante, da Bíblia católica. Então vamos ver como que ela é dividida. É usada para a Bíblia hebraica o nome Tanakh, e é assim que se abrevia. Também se chama de Mikra, como se fosse escritos, tá? Mas a abreviatura é Tanakh. Tanakh é um acrônimo. O Tet, o Nun e o Kaf. Quando está no final vira Raf final, tá? Se você falar Tanakh, você vai estar falando da Bíblia hebraica inteira. E como que é dividida a Tanakh? Torá é a lei. Uma segunda parte chamada Neviim, são os profetas. E uma terceira parte que é chamada de Ketuvim, que são os escritos. Então, pegou-se a primeira letra, né? Torá, o Tet, o Tav, Neviim, o Nun, e Ketuvim, o Kaf. Aqui ficou final porque, como se formou uma palavra, ele fica na forma final. Isso é uma aspas mesmo, tá? Para indicar que é uma abreviatura. Tanakh, então, é Torá, Neviim, Ketuvim. Lei, profetas e escrito. Como é que se divide a Bíblia hebraica? Então, a primeira parte, chamada Torá, que é a lei, ela tem os mesmos livros que nós temos, só com outros nomes. Nós chamamos Gênesis. Os judeus, né, eles usam as primeiras palavras que aparecem no livro. Então, a primeira palavra ou as primeiras palavras, tá? A primeira palavra que aparece no livro de Gênesis é Bereshit. 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 No princípio. Os nomes que nós temos são nomes que vêm da Septuaginta, ou Septuaginta ou Vulgata, tá? Shemot, nomes. Vaikra, e chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, palavras. Esses são os nomes dos 5 primeiros livros da lei. Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. A segunda parte é chamada de Neviim. A maioria dos livros vão ter nomes parecidos com os nossos, tá? Porque são nomes das personagens. Então, Yehoshua, Toftim, Shmuel Aleph, Shmuel Beit, Melachim Aleph, Melachim Beit, Yeshaia, Jeremia, Yehezekel, Hoshea, Yoel. Aí depois vem Amós, Ovadia, Yoná, Micha, Nahum, Avacuc, Stefania, Hagai, Zecharia, Malachi. Então são os profetas. Veja que o que os hebreus chamam profetas, alguns estão nos nossos livros históricos, tá? Aí eles vai de Josué a Malaquias, só que alguns livros dos profetas, como Daniel, não está aqui, por exemplo, né? E aí, 1º e 2º Crônicas vão estar nos escritos. Então, a última parte é Ketuvim, são os escritos. Tehillim, Mishlei, Yov, Shir Hashirim, Ruth, Eicha, Kohelet, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, Divrei Hayamin Aleph, Divrei Hayamin Beit. Então, esses são os escritos.
tá? Então, Esther, Daniel, né? Nós chamaríamos livros históricos e proféticos na divisão dos escritos. A Bíblia hebraica, então, tem os mesmos 39 livros da Bíblia protestante no Antigo Testamento, só que em ordem diferente, tá? Então, essa foi uma pequena aula sobre a divisão da Bíblia hebraica, para você quando precisar achar. Nós, então, depois continuaremos a nossa aula de hebraico bíblico. Muito obrigado e até mais. Irmãos, graça e paz. Nessa matéria que nós estamos vendo agora, hebraico bíblico, sendo ministrada pelo pastor, professor, doutor José Ribeiro Neto, estamos sendo apresentados as consoantes, as vogais, a sua leitura, a sua pronúncia, a sua escrita, inclusive a sua escrita cursiva do hebraico bíblico. É muito importante que nós tenhamos nesse ponto do curso, é muito importante que nós tenhamos todos esses itens já vistos e já repassados e tenhamos compreendido todos eles, pois a seguir nós vamos estar entrando nos componentes propriamente ditos do idioma, entrando nos substantivos, nos artigos, nas preposições, nos pronomes, nos adjetivos, enfim, nos verbos, todos os componentes que compõem o idioma hebraico bíblico. Então é muito importante que a gente tenha essa base já estruturada e vista. Se você não viu alguma das aulas, volte lá, refaça, veja, principalmente a parte de consoantes, vogais, a parte de leitura, pronúncia, para que isso não seja algo que atrapalhe o seu progresso daqui para frente. Essa matéria, como várias outras matérias que têm sido oferecidas para nós, tem sido uma bênção para mim, para todos nós, e nos fazem conhecer cada vez melhor a forma com que Deus se comunica conosco, como Ele já se comunicou na forma com que Ele escreveu a palavra e tudo o que ele se comunica, tudo o que Ele faz. Então isso tem sido bênção para nós e com certeza nós seguindo um pouco mais, conhecendo um pouco mais, vai ser ainda uma bênção ainda maior. Ok? Então, que Deus nos abençoe a todos. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te